Bom dia, meus amigos, a paz do Senhor, que Deus abençoe o lado de cada um de vocês, sua vida, seu trabalho, como é que vocês estão aí nesse calorão? Eu estou bem, graças a Deus, dormi bem que eu fui deitar, era 6 horas, eu fui deitar às 6 horas da manhã, minha leitura agora está ficando mais complicada, mais pesada um pouco, mas estamos aí. Foi um compromisso que eu fiz desde 2014, eu fiz esse compromisso. Eu falo o relógio de oração. Cada dia eu acrescento 5 minutos. Às vezes eu fico ali 1 hora, 2 horas, até 3 horas. Pela noite eu fiquei 3 horas e um pouco. Porque depois da leitura eu vou fazer oração pelas pessoas, pelas igrejas, pelos grupos. Aí a hora passa e não vê. Mas eu estou bem, agradeço a vocês pelo apoio, pelo incentivo que vocês me dado. Hoje eu já não vou falar o versículo, está no mês, mas a partir de amanhã eu estou me organizando. Ontem minha esposa foi ao médico e me deixou do lado da casa aqui. E eu não tenho como me locomover. Fiquei só em casa. Eu peguei um sol das 8 horas até o meio-dia. Ontem eu fiquei com vergonha de mim na igreja. Ontem foi dia de eu ministrar, não saiu nada. Tanta dor, tanta queimação, esqueci tudo. Eu fiquei com vergonha de mim. Mas creio que Deus agiu. Eu imagino, você não tem como se locomover. Só bater na sua frente, na cara, na barriga. Não tinha minha filha trabalhando, minha esposa no médico. E ali eu fiquei até meio-dia quando ela chegou. Aí ia ter dado um pouquinho de sono, né? O corpo estava queimado. Vamos lá para mais um vídeo. O capítulo 31 do livro do profeta Jeremias. Hoje, mais 5 dias nós estamos no profeta Jeremias. O capítulo 31, ele é a continuação do capítulo 30, onde o profeta fala, Deus fala através do profeta, Deus promete trazer o seu povo do cativeiro. Deus, aqui para que o povo acertasse, falando que ele iria para o cativeiro. Essa profecia. Eles foram para o cativeiro. Mas antes dele ir, Deus prometeu que ele voltaria novamente para Jerusalém, para ajudar. Deus ia libertar ele do cativeiro. Mas seria 70 anos de cativeiro. 70 anos de escravidão novamente. Muitas vezes, nós temos as promessas que Deus faz através da Bíblia. As pessoas que ele usa na igreja, usa pessoas também na igreja. Irmãos, eu sou contra falar que existe profeta na terra. Porque a própria Bíblia, o próprio Jesus fala que os profetas foram até João Batista para cá. Procura entrar no reino de Deus pela força. Então eu não gosto de falar que ainda existe profeta. Existe profecia. A profecia da Bíblia. Tem pessoas que entregam recado, mas temos que observar se a pessoa não está falando de si mesmo. Se é mesmo Deus está falando. E se ela tem discernimento daquilo que ela está falando. Para passar um recado, se ela pediu ao Senhor discernimento do que daquela profecia, com revelação. A gente tem que ter muito zeloso, por causa de muitas falsas profecias. O homem passa, a pessoa se afasta da casa do Senhor, se afasta da presença do Senhor. Aí vai pro Deus promete, às vezes um pouco cativeiro. Vai pro cativeiro, vai fazer a vontade do mundo, vai ser escravo de Satanás, escravo do pecado, escravo do erro novamente. Porque deu ouvido a falsas profecias. Mas o que nós falamos hoje é da profecia verdadeira. Da profecia que se cumpriu, que pode cumprir na minha vida, desde que nós vivemos em obediência. A profecia da Bíblia. Não é eu que estou falando,
Eu apenas estou passando o que Deus está falando conosco desde o tempo dos profetas. Quando nós vemos ali, quando a palavra do rico e Lázaro, quando Lázaro está lá no seio de Abraão, e o rico está naquele momento, ele pede a Abraão, manda teu servo, manda Lázaro molhar o dedo na água para refrescar minha língua, já que estou em tormento. O anjo fala, o Abraão fala, não, nós não podemos passar daí para cá, daqui para lá e vocês daqui para lá. Mas aquela alma, ela está preocupada com seus irmãos. Aí, o que lá Abraão fala? Eles têm os profetas. Se não houve os profetas, quanto mais se iam ressuscitar. Então, quando ele fala, eles têm Moisés e os profetas, ele não está falando dos profetas de hoje. Ele está falando dos profetas que estão na Bíblia. A profecia minha, você está na Bíblia. Moisés era um profeta. Então, ele está mencionando esses aí, que foram perfeitos, foram obedientes, fizeram zelo com o nome de Deus. Então, é que nós devemos entender, certo? E nós hoje, eu vejo com vergonha e com tristeza as pessoas se apegar a homens da igreja por causa da profecia, por causa da oração. Deus usa o homem. O homem ora, põe a mão, às vezes a pessoa é curada, porque ela tem fé. Mas a credibilidade daquela pessoa está no homem e ela se apega àquele homem. Não deve fazer isso. Estamos agindo errado. Estamos dando a glória de Deus para o homem. E Deus não divide só homem. Deus não divide só a terra. A honra é dele. E muitas vezes as pessoas se apegam ao homem. A adoração, receber uma bênção. Quando eu falo que não, eu falo que hoje tem profeta, eu estou falando, estou sendo sincero. Mas tem pessoas que não pegam recado. Temos que buscar discernimento, e aquilo veio de Deus mesmo. A própria Bíblia, o próprio Deus fala. Quando um sonhador, adivinhou, um sonhador, foi um profeta, fala em meu nome. Se cumprir, foi eu que falei, mas se não cumprir, ele falou de si mesmo. Temos que ter cuidado, não. É essas coisas que nos levam a fraquejar na fé, afastar da presença de Deus. Pela nossa confiança em homens. Homens que pulam muito, rodopia, fala em língua, cuidado. Cuidado. Não se apegue ao homem. Pega a profecia, cada profecia da Bíblia, ele fala para você. Quando fala, menciona o nome, põe o teu nome no lugar dele. Quando mostra um erro de uma pessoa, olha que você também errou, nós erramos. Agora, temos que procurar nos consertar. Quando Deus, Abraão fala, tem Moisés e os profetas, é a leitura da Bíblia, são as profecias da Bíblia, não são falsos profetas. Nós vimos aqui no próprio livro de Jeremias, o falso profeta Ananias. Ele profetizou mentira e Deus manda Jeremias falar para ele, você profetizou de ti mesmo, mas ainda esse ano você morrerá. Tem que ter cuidado. Porque talvez Deus tire aquele profeta, ele sai do teu caminho, e você vai morrer na festa da cidade. Você vai cair novamente. Eu não me apego a homens. Eu gosto de ajudar as igrejas. Hoje, a dificuldade que eu tenho, mas eu gosto.
Quando eu congrego na igreja, eu não gosto de faltar culto. Eu não gosto de igreja que só tem 2 cultos por semana. Eu não sou a favor. A primeira igreja que eu congreguei tem culto todo dia, domingo a domingo. Na época eu trabalhava, eu faltava algum por causa do trabalho. Eu estava de viagem, então faltava, né? Quando eu podia, eu vinha. Às vezes eu vinha do trabalho, sujo ainda, parava na porta da igreja e ia abençoar. Não estou falando isso para que todos queiram ser igual a mim. Eu até sei quem vai ser a substituta da Cláudia, vai ser a... Então, irmão, vamos ter cuidado com os falsos profetas. O próprio Deus, o próprio Jesus também nos alertou dos falsos profetas, dos lobos que querem devorar a carne das ovelhas. O apóstolo Tiago fala de homens que estendem as suas orações, Jesus também fala, para tirar os bens da viúva, querendo receber paga. É o que mais nós vemos hoje. Uma profecia hoje tem preço, um louvor tem preço, uma ministração tem preço. Estão vendendo o que Deus deu de graça. Deus deu de graça e o povo está vendendo. Não falo pelas redes sociais, porque eu não acredito também em muitas coisas da rede social. É muita mentira. Mentira gerando mentira. Mas eu vejo o que nós vemos dentro das igrejas. Quando uma pessoa ora para a pessoa, um servo ora para a pessoa, e ele foi embora e empurra. Eu não empurro ninguém. Eu gosto do jeito que o pastor da minha igreja ora. Ele não encosta a mão, ele chega perto, for para cair, a pessoa cai. Ele não empurra ninguém. Mas eu vi na própria igreja, pessoas foram ali orar, empurrando a pessoa, como se estivesse forçando ela a cair. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo, ele é sensível. Vamos ler o capítulo anterior. Ô, Luciano, podia parar um pouquinho até eu acabar aqui. Perdão, irmão, porque estou em barulho aqui, está saindo tudo que eu vi. Então vou chamar a atenção, porque as pessoas não vigiam, está pertinho aqui. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade que te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda será adornada com os teus adultos e sairá com o coro dos que dançam. Essa é a mensagem, falando por Israel. A mudança que Deus vai fazer neles e a alegria deles voltar novamente da Babilônia para suas casas, para o seu templo. Deus fazendo mudança neles. Mas para fazer essa mudança, foi preciso 70 anos de sofrimento. Né? É onde chega a desobediência do homem. Maltrataram os profetas, todos eles foram maltratados. Isaías foi cerrado pelo meio. Jeremias foi para o calabouço, foi para o fundo do poço. Mas não deixaram de falar o que Deus mandou. O homem não querendo aceitar o que Deus estava falando com ele, preferindo viver no erro, no pecado, e talvez preferindo até ser escravo novamente. Não deram ouvido, ou duvidaram da palavra do Senhor. Mas Deus fala que quando ele trouxer o povo dele novamente para o cativeiro, eles terão novas pessoas, terão nova força, novo ânimo. Porque Deus reanima o povo. Deus dá força ao povo.
E são promessas, são profecias da Bíblia. Talvez você está passando por um momento difícil, que a porta não fecha, as contas estão atrasadas, a família está dividida. Isso é um cativeiro. Busca o Senhor e Ele vai tirar você desse cativeiro. Às vezes você pensa, minha carinha alegre, eu não passo por luta, eu passo. Eu dependo das pessoas em muitas coisas. E não é fácil. Eu sei que não é fácil também para as pessoas que estão juntamente comigo. Não é fácil. Mas eu quando leio essa palavra, eu tomo ela para mim. Deus vai me tirar desse cativeiro. Deus vai tirar meus filhos, minha esposa, minha família, desse cativeiro. É um cativeiro que nós caímos. Agora nós temos que buscar aprender aonde que nós erramos. Não questionar a Deus, mas a nós mesmos. Procurar dentro de nós por que eu estou nesse cativeiro. Por que meu salário não está dando? Por que meu celeiro está vazio? Aí eu e você não devemos questionar a Deus. As profecias, irmão, estão aí para a gente nos examinar. Mas Deus promete. E quando eu leio essa mensagem, eu tomo ela para mim. Deus promete trazer o seu povo. Eu sou povo de Deus. Você é povo de Deus. Você vai retornar do cativeiro que você está. Dessa luta, dessa dificuldade, dessa perseguição. Não sou eu que estou falando. É a própria Bíblia que está falando aqui. É a boca de Deus. Então, irmão, é isso que nós devemos ter fé, confiar e esperar. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Espere com paciência. Muitas vezes a gente cai no buraco porque a gente quer fazer do nosso jeito, do nosso tempo. E Deus não está nesse negócio. Ele não precisa da ajuda de ninguém. E quando a gente vai ajudar, tenta ajudar a Deus, aí nós caímos no abismo. Então temos que nos cuidar. Temos que buscar força no Senhor. Observar o que Deus fala conosco todos os dias. Ouvir a palavra do Senhor, ó nações, e anunciar as ilhas de longe. Então o Espírito diz, ouvir a palavra do Senhor e anunciar as que estão longe. Eu, pela misericórdia de Deus, estou ouvindo e estou anunciando a vocês. Então tem pessoas de outros países. É que eu estou procurando alcançar cada dia mais. Eu gostaria de ter um aparelho mais moderno, sei que é muito caro e não tenho condições de comprar. Onde teria o tradutor de voz também, para que as pessoas entendessem o que Deus está falando. Eu tenho pessoas de outros países. Às vezes tem idioma francês eu não tenho como traduzir no só do português para o inglês. Mas se chega a mensagem para o inglês, eu não dou conta de fazer, de traduzir para o português. Às vezes eu peço a minha neta, já tem outro idioma que não tem, eu não tenho como, não tenho acesso. Então, é o desejo do meu coração. É ter um aparelho mais moderno. Eu sei que toda vontade de Deus ele dá. Eu não tenho condições de comprar. Mas se for da vontade de Deus, eu vou tomar posse desse presente. Versículo 40. E todo o vale dos cadáveres da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão, mas eternamente. O que foi derrubado pelos caldeus, pelo rei da Babilônia, do povo de Israel, Deus tem a promessa que nunca mais será derrubado. Porque derrubaram, que tomaram de nós. Através desse versículo 40, nós temos a promessa que não mais, Deus vai restaurar e não mais, vão tomar de nós. Porque somos a herança de Deus.
Somos povo chamado por Deus, somos escolhidos. Essa é a mensagem do livro do profeta Isaías, capítulo 31. Vamos orar. Deus soberano, eterno Pai, estamos aqui chamando a sua presença, agradecendo por mais um dia, pela presença do Senhor na nossa vida, pela família que o Senhor me deu, Pai. Peço ao Senhor, Pai, nessa hora, cada pessoa, Pai, que está junto comigo nessa hora, em oração. Peço ao Senhor, Pai, que supra a necessidade. O Senhor sabe a necessidade que teus filhos, as pessoas estão passando. Sabe o cativeiro, sabe a luta, sabe o desejo do coração de cada um deles. Pai, eu peço em nome de Jesus, Pai, cura, abre porta, resolve essa causa difícil, restaura esse lar, restaura a família, dá força a esse está fraco, repreende todo espírito de opressão, de depressão, na vida dos filhos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a profecia está para se cumprir, Jesus Cristo, tá bom? Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz de Jesus Cristo. Um bom sábado, um bom final de semana. Um abraço, irmão Jorge.